Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia de live, uma série de lives que nós iniciamos há alguns dias atrás. E hoje eu quero convidar você que, que quer entender sobre desenvolvimento pessoal. Você sabia que por trás de muitos líderes dominantes e decididos existe uma linha muito tênue entre a questão estratégica do controle e muitas das vezes da frieza e da manipulação? Fique comigo hoje, porque você vai entender o comportamento. Se você lidera, se você está num ambiente empresarial, para melhorar suas relações, nós estaremos falando hoje sobre um perfil de caráter e sobre temperamento e a correlação que isso tem, tá bom? Então, vai compartilhando essa live. Quero estar convidando aqui a minha parceira hoje que está fazendo parte comigo nesta live, nesta série de live. Deixa eu chamar ela aqui, Aline. Aline, pede para participar aí que você não está aqui. Eu vi que você entrou. Eu preciso adicionar você. Isso, agora sim. Enquanto a Aline vai entrar, você... Opa! Agora sim. Agora deu certo. Deu certo, Aline. Hoje eu estou preparado aqui e estamos aqui, né? Deu para perceber que aqui está friozinho, né? E aí, Aline, muito frio por aí? Boa noite, como é que Ai, você está? boa noite a todos, boa noite, André. Gente, tá frio. Meu Deus, eu sou muito frienta. Nossa, Legal, né? É isso aí. Bom, como eu estava inicialmente falando, estamos numa série de lives, né? Essa é a nossa terceira live, né, Aline? Confirme se eu estou é a nossa certo. terceira live. Aí. Então, nós estamos caminhando ali, né, para os finalmente ali nas lives, e hoje é nosso terceiro dia de live. Nós já falamos sobre o perfil de caráter, né, do esquizoide, Boa noite. junto com o melancólico. Nós falamos na semana passada sobre o oral, né, o perfil de caráter oral, junto com o temperamento sanguíneo, né, o popular sanguíneo, então tem essa correlação. E hoje nós vamos falar de um perfil muito interessante também, que é o perfil psicopata, né, que não tem nada a ver com aquela parte criminal, mas é um Não, perfil comportamental, né, da pessoa. E qual é a correlação com o temperamento, que é o do colérico, né? Então nós vamos estar falando isso. O tema da nossa live é o que o seu corpo e a sua personalidade dizem sobre você. Né? Então, o corpo ele fala muito sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós reagimos no nosso dia a dia, né? E eu sim, quero nós somos iniciar aqui, moldados, na verdade, exatamente, né? isso. E antes de estar passando a palavra para ali, para você que está entrando hoje pela primeira vez, ou de repente, né, passou despercebido, eu sou o André, consultor empresarial da Lide Soluções Empresariais, e hoje aqui comigo está a Aline, né, que tem formação de analista comportamental, né, através do Corpo Explica. Eu também tenho essa formação de analista comportamental pelo IGC, né, que é o Instituto Global de Consultoria. E a Aline, além de ter isso, ela tem a formação em psicanálise clínica, né, Aline? Então, Isso. hoje você está aprendendo aqui, né, algo interessante para o desenvolvimento pessoal e, de repente, você vai estar olhando a live aqui e falar o que isso tem a ver com o que eu faço. Né? Mais uma vez, eu repito, tem tudo a ver. Porque se você é um líder, um gestor, se você é uma pessoa que empreende ou pretende empreender, você vai precisar de competências que, para o empresário ou para quem está em qualquer ambiente, até mesmo você que não empreende, está ali no seu dia a dia, esse conhecimento ele vai melhorar a sua relação de trabalho. Então, de repente, é uma oportunidade de você melhorar
na sua comunicação com as pessoas que estão ao teu redor, e você que está na posição de gestor ou de líder, é a oportunidade de você ter um conhecimento, pelo menos um básico ali, para você começar a entender e fazer uma relação para você decifrar de uma maneira mais clara os seus liderados, as pessoas que estão próximas de você. Né? Então, eu quero estar iniciando aqui com a Aline, perguntando para ela e passando a palavra para ela estar falando mais sobre o perfil de caráter. Antes, eu não posso deixar de pedir para você estar compartilhando, fazendo aquilo que é, né, de praxe. E se você perdeu as outras duas, entra no nosso perfil, né, tanto no perfil da LIT, Soluções Empresariais, ou da Aline também, e no YouTube, você pode encontrar, né, essa live gravada lá. Então, se você perdeu algum ou quer rever, entre lá, tá bom? Agora, Aline, começa falando como que surge esse perfil, né, que as pessoas acabam se assustando com o nome. Fala um pouquinho aí para nós. Bom, então essa é a nossa terceira live. A primeira live a gente falou sobre o perfil do esquizoide, onde começa na vida intrauterina e vai até 1 mês de idade. Aí depois a gente falou sobre o oral, que começa a 1 mês de idade e vai até 1 ano. E hoje a gente vai falar sobre o traço psicopata, que ele começa na fase de 1 ano e ele vai até 2 anos e meio da criança. Então, é aquela fase onde a criança aprende a manipulação, que ela começa a manipular outras coisas e também pessoas. Por quê? Ela já não vai lidar somente com a mãe. Ela já começa a lidar com outras pessoas, ela já começa a entender a percepção do ambiente que ela está inserida. Então, ali, ela já começa a entender um pouco sobre os relacionamentos. Né? Ela já começa a entender onde as pessoas se relacionam e como funciona esse relacionamento. Então, essa fase de entre 1 ano até os 2 anos e meio, a criança, ela aprende a fazer as gracinhas dela, né? Às vezes, falar alguma coisinha diferente, né? Que a mãe fica lá, ai, fala mamãe, ai, fala papai. E a criança vai e fala daquele jeitinho e todo mundo, ê! Aí começa ali a cantar os parabéns, né? A criança começa a bater palminha. Então, todo mundo fica feliz quando essa criança faz essas coisas, né? Só que até então é normal. O que deixa de ser normal? O que a criança entende sobre a manipulação? Quando você pede para ela fazer a graça, né? Ali os encantamentos dela que ela tá aprendendo para o outro e ela não quer fazer. Né? Ela tá cansada, às vezes com sono, às vezes a gente fala, tá chata, né? Aí chega a criança, aí você fica lá, vai, canta parabéns, manda beijo. E a criança não quer. Aí a mãe fala assim, então vai brincar. Então tô aqui. Ela tá chata. E às vezes a criança, ela sente, vamos dizer que uma rejeição, porque ela não fez. Né? Entendi. Isso, então ela se sente manipulada. Então, como que ela se sente? Nossa, será que eu só tenho valor quando eu faço algo? Né? Será que o meu valor vem do fazer? Né? Então, quando eu estou fazendo, todo mundo está à minha volta. E quando eu não estou fazendo, eu não tenho valor. Entendi. Então, essa é a dor do psicopata. Aí ele vai aprender a dor da manipulação. Ele vai começar a manipular. Então, na vida, quem tem esse traço alto, na vida, ela vai aprender que o mundo é uma troca. Entendi. Né? Que eu faço algo para poder receber. E nesse caso, Aline, essa criança, ao contrário do oral ali e do esquizoide, nesse caso aí é a criança que já está na fase de desenvolvimento, né? Ela já tem essa noção de tempo, né? Noção ali de espaço e ela vai percebendo esse mundo e ela vai se desenvolvendo, né? É nessa área, nessa fase que ela começa a criar
criar não, mas assim, construir o perfil dela de caráter mesmo, no sentido de valores e através dessa percepção, é isso? Isso, Se a- porque nessa fase é a fase quando ela começa a aprender a manipular. Por exemplo, ela começa a pegar os objetos, ela já começa a entender a manipulação dos objetos, da colher, do garfo, ali, do que ela tem na mão. Então, ela já tem aquele controle maior, né? Então, ela aprende que ela está manipulando essas coisas. Então, quando ela entende que ela está fazendo algo e ela está tendo algo em troca, ou quando ela não faz, ela não tem essa troca, ela entende que ela está sendo manipulada. Então, a gente fala que é a dor da manipulação. Entendi. Que interessante, né? Uhum, bem interessante. E na questão no corpo, né? Como que expressa isso? Por exemplo, tem na formação corporal dela, como que esse corpo ele demonstra ali em característica? Porque o oral ele é mais arredondado, né? Como você trouxe ali para gente, né? Na última live. O esquizoide ele já tem um outro padrão. E esse padrão psicopata, como que a gente consegue revelar, assim, fazer a leitura pelo corpo? O psicopata, ele tem o triângulo. É a Ah, pessoa. Porque como ele está começando a andar, o que vai desenvolver mais nele é o tronco, porque ele vai equilibrar ali através do tronco. Então, dentro do estudo científico que foi feito, aonde mais cresce ali por conta do equilíbrio, ali que a criança começa a manipular o equilíbrio pelo tronco, então é o tronco, ele fica mais largo do que o corpo. Então, essa entendi. pessoa, o corpo delas, aqui, os ombros, é mais largo que o quadril. Então, é como se ela fosse um triângulo. Ela faz isso aqui, ó. O corpo dela. Você vê aquele corpo triangular, bem mais largo em cima, e ele vai, como se fosse um funil, ele vai afunilando, né? E o Ah, rosto também. O rosto, ele vai também ficando mais fino. Aquela pessoa que tem o queixo mais pontudinho. entendi. Que legal, né? Então É. é muito interessante isso, né? E então quando a gente consegue identificar isso, essas características ali, nós conseguimos identificar que esse perfil ali do ombro mais largo, né, dessa parte óssea aqui mais alargada aqui, é o perfil É, psicopata. psicopata. Interessante, E ele né? tem também, porque assim, a gente também leva em conta a expressão. Então, ele tem aquele olhar mais penetrante, mais concentrado, que é onde ele consegue manipular. A gente fala aquele olhar manipulador, que é onde ele olha para a pessoa e a pessoa meio que entende o que ele quer, né? Entendi. Ele manipula. É por isso que a gente fala que é psicopata o traço, Porque né? Porque manipula, ele é né? bem manipulador. E ele tem vários triângulos. Então, assim, ele tem o triângulo aqui no rosto, ele pode ser que tenha o triângulo aqui, ele pode ser que tenha mais o olhar também, menos triângulo no rosto. Pode ser também que ele tenha o quadril triangular, aquele quadril que começa mais larguinho assim, né? Ele é mais largo assim, ó. E ele faz esse triângulo quadril, né? Aquela pessoa que tem aqui o quadril mais assim, né? Sei. Começa ali a cintura e aquele quadril aumenta e diminui nas pernas. Ali Hum. também é um fator de psicopatia. Isso daí isso tem diferença de sexo masculino e feminino? Não, não. Não? Interessante, né? É que assim, as mulheres têm mais quadril que os homens, né? Geralmente, né? Tem mais perna ali, geralmente são mais fofinha um pouco. Porque o homem, a musculatura dele é mais dura, mais densa, né? Então, às vezes, pode ser ali por conta da musculatura, a mulher ser ter um pouco mais, né? A que tem o triângulo ali no quadril. Pode ser que a mulher tenha mais, mas o homem também tem. Né? É interessante isso, porque assim, eu lembrei aqui de um livro, nossa, há muitos anos atrás, que eu peguei nessa área de olhar, não tem nada a ver, né? Mas o nome aqui é bem sugestivo para isso. Um livro
da literatura jurídica, né, na área penal, específico para essa parte mais psico, né, quando a gente vai para o contexto de perfil maníacos e tipo assim. Então, tem algumas literaturas que falam sobre essa descrição comportamental. Lógico que é um livro muito antigo, eu era adolescente quando eu li esse livro e estava olhando, porque isso já é algo assim que eu sempre gostei, né, da análise comportamental, então é algo interessante. E quando você retrata isso, faz muito sentido. E como fica lógico, né, você olhar a estrutura ali. E agora, o que me chama a atenção, Aline, é o seguinte, que, por exemplo, dentro dos temperamentos, que é o tema que eu mais gosto de tratar, por conseguir identificar o meu próprio temperamento e desenvolver isso, né, eu sempre estou repetindo isso porque é algo que eu peguei como meu lema, né, os temperamentos ali, porque dentro da parte do perfil comportamental, existe essa mistura. E nesse caso, dependendo da maneira que essa criança, no caso, que se tornou um adulto, mas vamos colocar na criança que está em formação ali, ela percebendo o ambiente, o lugar que ela está, e desenvolvendo esse perfil comportamental que é do psicopata, né, de manipulação e tudo mais, as experiências dela vai fazer com que ela tenha um traço muito mais visível, mais acentuada ou não? Ou vai se confundir um pouco? Porque, que nem um temperamento. Tem temperamento que ele é o predominante, que ele é demais, né? Ele é muito, muito, muito presente. Tem outros que já se confundem. Você fica naquela, será que é colérico? Será que é popular? Será que... Você fica naquilo, né? O perfil comportamental também é assim? Então, os traços, eles se misturam, né? Que nem ali a criança, ela tá na fase, vamos supor que ela tá ali na fase do oral. Ela tá toda redondinha, né? Ela formou ali a dor do abandono, tá toda redondinha. Ela vem para essa fase do psicopata, se ela sofrer esse tipo de trauma, né? Que é que a gente fala trauma. Então, se ela sofrer esse tipo de trauma e o corpo dela vai começar a triangular. Mas pode ser que triangula só o corpo, a parte de baixo, pode ser que triangula só o rosto, pode ser que seja só o quadril. Então, quando vai fazer a análise, a gente vai olhando ali os traços. Aí a gente mede por porcentagem, né? Então, vamos colocar lá, essa pessoa, ela tem 15% de esquizoide. Aí de oral ela tem 20%. Aí vamos colocar ali que ela tenha 50% do corpo dela triângulo. Então, o triângulo, no caso, o psicopata, é o traço maior dela. Entendi. E daí, o né? que a gente faz nessa análise? Quando a gente junta tudo e vê que a pessoa tem vários, a gente fala polo. Então, a gente cria um polo e formata um funcionamento para ela. Então, vamos dizer assim que ela tem lá 50% de traço de psicopata, né? E ela tem ali um pouco do esquizoide. Então, essa pessoa ela vai ser totalmente racional. Porque o esquizoide ele também não é muito da emoção. E o psicopata também não. Então, a gente vai juntar os dois percentual. Por exemplo, deu 10 de esquizoide e 50, então ela tem 60% racional o funcionamento dela. Então a gente vai juntando os polos e vai formando ali a personalidade. Porque cada pessoa, ela é única, né? Então, aí a gente vai entender os comportamentos dela, mas sempre pelo que predomina. E é interessante, né? Porque esse perfil, ele retrata ali, quando a gente estava combinando de fazer essa série de lives, é interessante porque como que os temperamentos, né, se alinham, né, com os perfis de caráter, porque esse perfil é um perfil mais dominador, né, ele é mais
focado em resultado. Então, ele é aquele perfil mais bruto, né? Que ele não tá nem, ele fala o que tiver que falar, sem medo do confronto, né? Não. Então, às vezes, se você está num ambiente ali corporativo, né? Um ambiente ali que de repente tem esse perfil, já fica fácil de identificar, né? Porque além do comportamento, né, temperamental dele, que você consegue fazer essa leitura, tendo essa noção ali do triângulo ali, né, da parte do ombro ali mais acentuada, né, mais presente ali, você já consegue identificar e fazer a gente fala que é decifrar uma leitura, né? Você consegue decifrar a pessoa melhor. Então é interessante isso, né? É, E geralmente no ambiente as pessoas não conseguem identificar, né? Essas diferenças, né? O porquê que um é tão ríspido, né? E enquanto o outro é tão mais calmo, né? É legal isso, né? cada um, conforme vai crescendo, vai formando a sua personalidade, né? Vai ali dependendo da percepção que ela tem, né? Porque às vezes acontece o quê? A criança ela tá ali com 2 anos e meio, às vezes não significa que todo mundo que vai passar por isso vai ter o traço de psicopata alto, porque é como a criança percebe, né? É a percepção da criança, Legal, né? né? Isso, E então ela percebeu isso, né? Então ela vai começar a triangular. Se aconteceu isso com ela, mas ela não entendeu assim, a vida vai seguir. interessante, né? Isso. Então, é muito legal isso, né? Agora, pegando esse perfil ali que cruza, né, com o temperamento, né? Esse perfil ele tem um temperamento colérico, né? Que a gente chama de forte colérico. E trazendo luz ali essa descrição comportamental, bom, a característica dele é de liderança, né? Ou seja, ele é um líder nato. Então, é aquele perfil que ele nasceu com o dom da liderança. Quando a gente fala que nasceu com o dom da liderança, é aquela pessoa que, quando criança, ela fala para você, faz para mim, né? Ela já sabe dar ordem para você. Traz para mim, pega para mim, ela sempre está falando para alguém fazer alguma coisa para ela. Essa criança, com essa característica, ela vai crescer, ela vai virar um adolescente, ela vai virar um adulto, vai virar um líder. Ela vai se destacar na onde que ela... E vai ser aquela criança, aquela pessoa que vai estar questionando, perguntando ali, sem medo de errar. E arrisca bastante. Então, assim, é uma pessoa determinada. Qual que é a importância disso? Bom, para nós como pais é extremamente importante. Falando no contexto empresarial ou de liderança, né, desenvolvimento pessoal ali, para quem está na área de liderança, a importância é que você consegue olhar para essa pessoa, saber se ela está na posição certa, né? E quando a gente fala que é um líder que nasceu com esse dom, não significa que ele é perfeito. Pelo contrário, ele tem a liderança, só que ele tem como ponto positivo, né, a liderança nata, mas ele tem os pontos negativos. A gente nunca pode esquecer isso, né? Então, esse perfil que é o psicopata ali, que é manipulador, né, que é o perfil comportamental dele, ele tem esse temperamento forte. Então, dependendo da situação, ele vai querer usar os meios ali, né, as habilidades que ele se desenvolveu durante o tempo ali, para atingir o objetivo dele. Então, assim, vai confrontar muito. Se você é um empresário, se você tem um sócio, né, se você pretende ter, ou se você, de repente, enfim, né, está buscando uma pessoa ali, você vai ter que entender, né, que, às vezes, esse perfil, para ter o resultado que ele almeja, ele pode, né, usar as maneiras ali que, de repente, vai confrontar com os seus valores. Né? Por quê? Porque o foco dele é o resultado. Não interessa de onde que vai vir, como vai vir. Ele quer o resultado. Agora, quando você está alinhado, né,
Aline, com os valores, a visão, a tua missão, o teu propósito, o resultado é diferente. De repente, aí sim, né? Então a gente tem que estar sempre atento, porque ele tem uma visão estratégica, ele consegue, ele tem essa visão de líder. Então ele consegue vender a ideia, ele vai para cima, né? Ele sabe liderar, só que tem aquele detalhe, né? Se ele tiver que falar e você chorar, ele não está nem aí. Né? Então, esse é um ponto forte dele. O ponto fraco que muitas das vezes ele é impulsivo, né? Ele faz as coisas e tem dificuldade de expressar empatia, né? Ele é aquela pessoa extremamente autoritária, né? Então, assim, esses são os pontos fracos dele, né? No caso ali. Então, a gente tem que tomar cuidado. E nesse sentido, quando você entende, né, do perfil temperamental dele, e quando a gente alinha isso, qual que é a importância de saber disso? Seja na leitura ali comportamental, né, que é a estrutura ali que a Aline acabou de descrever, e na leitura temperamental. É que, se eu sei que eu tenho um temperamento forte, às vezes eu vou ter que dar uma repensada, porque às vezes eu tenho coragem demais para me arriscar e eu não analiso os riscos. Então, assim, naquele momento, na vontade, entendendo o meu objetivo, eu vou chegar e vou tomar a decisão sem analisar os riscos, né? Então, esse é um perfil interessante do forte colérico, que tem a característica ali do perfil psicopata. Mas, se você alinha isso, você consegue ajustar. Então, eu preciso... o temperamento é interessante porque, nesse momento, você consegue modular. Né? É isso que me encanta. Porque, por exemplo, meu perfil é sereno. Eu sei os pontos fracos do sereno. Né? Então, assim, para eu ter os resultados, eu me espelho nos resultados, melhor dizendo, eu espelho o meu temperamento no forte colérico. Então, como que o forte colérico age? Nesse momento ele tem que agir, ele tem que ir para cima. Né? Eu sinto muito, mas eu vou ter que confrontar. Por quê? Porque ao contrário do sereno, ele não é do confronto. Né? Então, é isso que faz toda a diferença. Mas por que o André e a Aline estão falando sobre perfis de caráter e temperamentos? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. É extremamente importante, porque se eu entendo, né, as pessoas que estão à minha volta, se eu em casa consigo enxergar o perfil comportamental da estrutura que está sendo criada ali na vida dos meus filhos, né, na minha esposa ali, a questão de temperamento, eu consigo identificar e fazer com que a minha casa, a minha empresa ou as pessoas que estão ao meu redor se desenvolva também. Porque nós lideramos. E é interessante quando nós falamos sobre isso, de liderança, né? Porque às vezes nós não temos a liderança consciente, mas lideramos, nós influenciamos. Então, é interessante, né? A gente olhar com outro olhar e entender por que alguém parou para estudar sobre os perfis de caráter e como que isso impacta no nosso dia a dia ou na nossa vida. Não é verdade, Aline? Nossa, impacta muito, porque vamos dizer aqui que eu seja um psicopata, né? E tenho um marido oral, né? Então, às vezes, o meu jeito de falar vai magoar ele, né? Sim. Porque o oral, ele é extremamente sensível. Então, se eu falar, né, de uma maneira mais ríspida com ele, porque assim, o psicopata também ele cobra muito, né? Então, tipo assim, ele é aquela pessoa que fala assim, vamos, se mexe, vamos acelerar isso aqui, vamos fazer isso aqui. E o oral, ele já vai no tempo dele, né? Ali não é, às vezes as coisas não é meio divertida, ele não acha muita graça, daí ele não quer fazer. E às vezes o psicopata vai cobrar muito essa pessoa, né? Então eu preciso entender que com meu marido é oral, ele não vai ser como eu, ele não vai conseguir me acompanhar, né? Então eu preciso aprender que esse traço é meu e não dele.
né? Então, assim, se eu ficar muito em cima, cobrando o tempo inteiro, falando, vamos, liderando também o tempo inteiro, vai dar problema, né? Então, eu preciso saber que eu sou assim e eu preciso moderar. Porque a pessoa, às vezes, ela tem todo o espírito de liderança, ela é lá, né, um líder nato. Só que daí chega em casa, ela vira aquela pessoa mandona, ela tá mandando o tempo inteiro, E ela né? nem percebe, né? Não percebe, porque ela é assim, é normal dela, né? Isso é É. natural, para ela tá sendo normal. E às vezes o outro se chateia, porque cansa, né? Aí é o Então, chato dentro da ele situação. se torna chato, e daí às vezes atrapalha no relacionamento da casa, da família, né? Às vezes também não aceita muito a opinião do outro, porque ele sempre tá certo, né? O Isso, psicopata tem tá esse sempre detalhe. certo. E assim, como ele entende que a vida é uma troca, ele pensa assim: se eu fizer algo, eu vou receber, né? Então ele vira aquele fazedor. E daí, às vezes, o outro não corresponde. Porque o outro Verdade. nem sabe que ele gosta dessa troca, né? Então ele faz. Muitas vezes o outro lá dentro dos traços dele não é muito do fazer, né? E eles. Aí ele fica ali cobrando, vamos, faz isso pra mim, né? Aquele É, mandão, né? Porque ele espera ali a troca. Então, se você tiver também ali um psicopata em casa assim, você pode oferecer também algo pra ele. Porque ele vai ser uma pessoa do ali muito assim, vamos pra cima, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele gerencia, ele faz projetos, ele arquiteta as coisas, articula. Então, quando você mantém ele nos traços dele, vamos dizer, dentro do recurso, né? Então, como que eu mantenho ele assim? Eu troco. Quando ele faz as coisas para mim, eu faço para ele também. Porque é o que ele espera, é a troca. Por isso que às vezes ele consegue liderar. Por quê? Porque ele espera isso da equipe dele. Então ele dá aquele gás dele, ele dá o sangue dele ali, mas ele espera também que as pessoas fazem isso. E às vezes, quando as pessoas não entendem e acaba não fazendo o que ele quer, ele entra na dor, né? Então daí ele verdade. começa a mandar pelo medo, ele começa a ameaça, então é onde que ele entra naquela dor dele. Aí ele começa a seduzir de uma outras maneiras, tipo assim, vou te dar isso, mas se você não fizer, não vou te dar, sabe? Mais ou menos isso, entendeu? E ele também se vitimiza às vezes, né? Porque como ele quer que o outro faça para ele, né? Então ele às vezes se coloca também no papel de vítima. Então, às vezes, ele coloca ali uma dívida emocional naquela pessoa, né? Então, ele vai manipular a situação. Então, se ele tiver no recurso, ele vai manipular para coisas boas. O negócio vai dar bom. Agora, se ele tiver na dor, aí é o problema. Porque daí ele começa a mandar, mas aí ele já começa a usar ali o que ele tem, que é a sedução, o mandar pelo medo, né? Pelo autoritarismo também. Às vezes vai se tornar uma pessoa muito autoritária, aí às vezes fica uma pessoa grosseira, uma pessoa difícil de lidar, ou ele vai se vitimizar, ficar o tempo inteiro ali se fazendo de vítima para conseguir o que ele quer, né? Porque para ele precisa conseguir o objetivo dele. E ele não lidar muito com as pessoas também de forma emocional, né? Como ele é razão, ele vai se relacionar com as pessoas mais por interesse. É verdade. E é interessante isso, né? Porque ele tem um perfil de meta, né? Então, se ele gosta de meta, né? Uma coisa interessante nesse perfil que é assim, se você falar eu duvido, ele vai fazer para te provar que é possível. Então, esse líder é o líder que você coloca a meta e ele vai fazer a equipe atingir a meta ali, Isso. o seu objetivo, né? Porque aí entra agora faz, né, essa é a característica ali, né, da manipulação, né? Por isso que você disse que é o psicopata, né? Por quê? Porque para atingir o objetivo dele, e é interessante isso, né? Porque quando a gente vai fazer essa avaliação da ferramenta ali do CHAC,
né? Que é conhecimento, né? Habilidade, atitude e caráter. E nós já sabemos aí que antigamente as pessoas eram contratadas pela habilidade, mas hoje o quesito mais que tem mais valor é o caráter, né? Então, quando a gente alinha isso, né, a meta, tá? Mas é que nem a gente fala sempre, né? Não é a venda a qualquer custo, a qualquer jeito, né? Mas é uma venda com propósito, né? Uma venda certa, correta. Então, esse perfil, ele é um excelente perfil quando está alinhado com a visão clara da empresa, daquilo que está fazendo, né? E é interessante isso, porque ele gosta de desafio, né? E aí, o que vai irritar ele é o comportamento, né, da pessoa contrária, né? Porque, como você bem disse ali, ele é o do fazer, do realizar e de estar para cima. Se você coloca um perfil ali preguiçoso perto dele, você vai arrumar briga com ele, né? Vai ter um conflito ali, né? Vai. E Então às é vezes interessante. assim, ele vai e ele fala mesmo, às vezes até pode ser que machuque essa pessoa, né? E às vezes a É, pessoa ela tá na função errada, né? Às vezes ela tá ali na função errada e ele não tem paciência com gente mais um pouco mais devagar, que faz as coisas num tempo, ele não tem. Então, assim, uma pessoa que não sabe que é assim, vai ser difícil ela lidar com uma equipe. Porque se eu penso assim, é, eu sei que eu tenho, às vezes, ali uma funcionária, um filho, alguém aqui em casa, na minha casa ou no meu trabalho, que é um pouco mais devagar. E isso é o traço dela, é a personalidade dessa pessoa, mas às vezes ela tem algum mais outros recursos, ela tem outras habilidades. Mas como eu não sei que eu sou assim, o que que eu vou fazer? Eu vou perder a paciência com essa pessoa, né? E às sim, vezes eu vou acabar machucando ela. Então, agora, como eu sei que eu tenho esses traços, que eu sou colérica, que eu tenho isso, então eu vou aprender o que? A lidar com os meus, né? Com o meu temperamento para conseguir lidar com essa pessoa. Porque às vezes é uma pessoa que eu também preciso dela ali, porque às vezes é a pessoa mais calma, mais tranquila, que dá ali um certo equilíbrio. Então, para eu e, aprender a lidar com ela, eu preciso primeiro me conhecer e saber que eu tenho isso, que eu sou assim. Então, como eu sei, eu vou saber medir as palavras para falar com ela, né? Agora, se eu não sei, daí eu vou chegar mesmo e vou falar, ó, tá muito devagar, é que você não serve para isso aqui não, e não sei o que, né? Aquelas coisas, né? Que a pessoa perde ali as estribeiras. Então, isso é a importância de você se conhecer, principalmente quando você está num cargo de liderança, né? Então, eu acho sim, extremamente importante a pessoa que ela é líder, ela saber os seus traços, para ela também. E uma também, né? Às vezes pode ser que seja um líder ali, o mais esquizóide, um pouco mais oral, mais do emocional, e às vezes tenha uma pessoa na equipe com esses traços, né? E exato. É acontece verdade. às vezes do funcionário que tá ali, ele não tem cargo de liderança, mas às vezes ele quer mandar na empresa, né? Aí às Isso. vezes, aí às vezes os colegas falam assim: ah, o que você tá falando? Você nem manda nada aqui. Tipo assim, ah, o meu chefe nem falou nada, o que que você tá falando? Entendeu? Então, tipo assim, às vezes ele quer ali mandar na empresa. E às vezes ele vê também as dificuldades que a empresa tem. Às vezes ele quer ajudar essa empresa, mas ele não tá no cargo de liderança, né? E às vezes ele Até acaba incomodando. Então, até porque, como ele já tem essa habilidade, né, que você bem relatou ali, de perceber, às vezes ele é o que está sentindo o ambiente ali naquele momento e falar, cara, Uhum. mas por que o pessoal não fez? A gente fala que é um líder informal, né? Porque por mais que ele não está de forma declarada ali na posição, mas é aquele que está ali, né? Percebendo alguma coisa e tal. Então é o que a gente fala, né? Não é porque ele tem um dom nato que ele nasceu perfeito. Às vezes ele não está na posição porque, né, dentro do desenvolvimento que nem ele sabe que ele tinha, ele não se desenvolveu como líder. Então ele Sim. não está na posição justamente por isso, por não ter melhorado, né, não É. ter tido isso. E que nem você falou, quando traz para a consciência o primeiro quem eu sou, aí é onde faz toda a diferença. Fala, nossa, eu tenho esse perfil, né? Eu gosto mais de mandar,
né? Eu não penso muito para responder, eu dou a resposta ali e às vezes eu vou magoar a pessoa e nem percebo, E né? às vezes, por exemplo, eu entrei numa empresa, eu sei que eu tenho traço de liderança. Então, o que que eu vou fazer, né? Eu me conhecendo, eu vou ir ali mais pro lado do líder, eu vou ali colar nele, né? Porque você sabe, é a pessoa do interesse, né? Então, ele vai colar no líder. Ele vai colar ali no líder, ele vai aprendendo, vai melhorando a comunicação dele. Quando vê, ele tá no ele vira ali o chato, porque ele fica incomodando, confrontando o tempo inteiro, né? E quando ele, aí pode ser que ele é treinador, então ele vai se tornar aquela pessoa que bate de frente às vezes com o líder, né? Sim, E às vezes, assim, problema toda empresa tem. E às vezes aquele líder não consegue resolver tudo. E aquela pessoa, aquele líder informal que está dentro ali da empresa, já começa a confrontar tudo, confrontar. E acaba incomodando ali, às vezes, a gerência. Então, às vezes, ele acaba entrando. É onde a gente fala que ele entra na dor. Então, às vezes, ao invés dele crescer o potencial dele, ele acaba se diminuindo. é complicado, né? Eu tô pegando aqui, né, uma característica ali que desse perfil, como eu disse na outra live, né? Um tempo atrás eu trabalhei esse tema aqui dos temperamentos e eu selecionei algumas figuras públicas, né, que tem essa característica. E eu selecionei três aqui que todo mundo conhece. Que um deles é o Ratinho, né? Ele tem esse perfil forte colérico, né? E agora você falando ali dos traços, né? Ele tem mesmo essa parte mais triangular, a parte do tronco ali. Outro perfil aqui é o Datena. O Datena também, ele é um forte colérico, né? Então, é aquela pessoa ali que, né, você começa a olhar assim, vê pela sobrancelha, né? Aquela pessoa que está né, com o semblante um pouco mais fechado, né? E o Silvio Santos ali, que também tem esse traço colérico, porém ele tem muito presente o perfil oral, né? No sentido ali da comunicação e tal, que é o sanguíneo. Mas, assim, esses são os que, né, mais populares, né? Vamos colocar assim, que tem esse perfil de ir para cima, de não ter medo do que fala, né? E assume também, não corre disso, né? E se a gente for pegar assim, né, uma característica clara disso, que nem o Datena mesmo, né? Na campanha mesmo, dar uma cadeirada lá no outro oponente lá. É a característica, né? De não pensar, De não de pensar. não analisar o cenário, né, dos riscos que isso poderia causar na vida dele, né? Então, é o perfil que nós estamos falando hoje. Ele tem Psicopata. muita raiva, né? Ele não consegue Exato. controlar a raiva dele. Ali no filme, não tem o filme das emoções, ele é a raiva, né? Então, a hora que explode ele mesmo, não tem quem segura. Então, É, e assim, engraçado que você falou do ratinho, né? O ratinho, exato. ele tem o psicopata e ele também tem o oral, né? Você pode ver, Isso. ele é mais gordinho, redondinho, tem ali um pouco da triangulação. E ele, você vê o programa dele, tem muita, né, brincadeira, ele é muito acolhedor com as pessoas, você pode ver que os funcionários dele ali é anos os mesmos, então é uma pessoa que acolhe, e é uma pessoa que brinca muito. Só que quando ele precisa falar, né, ele fala. Então ali é uma mistura dos traços. Exato. É interessante isso, né? E assim, voltando, né? Que nem pegar o exemplo do ratinho. Por que, que ele é uma pessoa bem-sucedida? Porque nesse caso, quando alinhado a característica do colérico, que ele é determinado, que ele vai para cima, que ele, né, assume os riscos ali, ele não tem medo de arriscar, e alinhado ao perfil, né, que é do oral que você falou ali, que tem um temperamento sanguíneo também, que é da comunicação, da venda, né, do contato, quando você alinha isso, essas características, o resultado ele vem. Porque, que nem, Uhum. por exemplo, a característica profissional
do popular sanguíneo, que tem o perfil comportamental ali, né, que é do oral, que você disse, esse perfil é do vendedor, né, é o perfil do contato, de quem se relaciona com as pessoas. E aí, quando a gente analisa o contexto colérico, né, do forte colérico, que é mais determinado, então, assim, ele traça a meta e ele vai para cima. Agora, quando você tem um vendedor com essas características, é fantástico, porque Uhum. além de você vender bem, você vai traçar uma meta, porque ele gosta disso, da meta. Ele vai querer a meta. Ah, mas eu vou vender e tem que ter uma meta para mim. Às vezes você já ouviu isso, né? De Uhum. alguém falando, mas o que vai ter em troca disso para a gente fazer, né? Não tem nada, né? Então, assim, ele sempre precisa de um estímulo para poder, né? Para poder ter alguma coisa, ao contrário de outros perfis que às vezes nem se preocupam muito, né? Então, é interessante isso, porque nesse caso, e se a gente for ver, todos eles são bem-sucedidos justamente por isso, porque eles não têm medo de arriscar. Eles, às vezes, vão perder, né? É natural, porque o risco acontece. E aí, nesses casos, eles têm sucesso justamente por causa disso. É onde que as pessoas, às vezes, não entendem. E se você é um empresário ou pretende empreender, você tem que saber, né? Um gerente, a posição de gerente mesmo, tem que ser de um forte colérico, né? Dependendo da situação, se você quiser ali. Por quê? Porque ele vai cobrar, ele não vai ter medo do confronto, né? Então, Não. se você ele vai cobrar outra pessoa, não é verdade? Então, essa é a importância. Ah, mas às vezes dentro de casa mesmo. Às vezes a tua esposa tem esse perfil aí, né? De mandona. Aí fala, cara, mas o homem de casa é a minha esposa, né? Por quê? Porque, quem manda em casa, né? Até tem essas brincadeiras, né? Mas às Tem. vezes, porque não entendeu que às vezes ela tem um temperamento colérico que é de mandar e tal. E vai ter um momento que, para ela não quebrar o princípio da honra ali, ela vai ter que entender que, opa, né, eu vou ter que dar uma. Uma segurada. Aquela vontade de falar, mas não vou falar, por quê? Porque, né, eu preciso honrar ali quem está comigo. Então, quando a gente não entende, né, essas polaridades ali, né, comportamentais e temperamentais, é onde que há os conflitos, né? É onde Uhum. às vezes a esposa, a gente tá, enfim, isso daí cabe em todos os lugares, né? Mas é onde que um tem ambição e o outro não tem, Não é mais tem. tranquilo. Tá? Então, na empresa, em casa, ou na escola, na faculdade, a gente sempre vai encontrar esses perfis, né? Sim, com certeza. E é onde a gente sempre fala, né? Eu tenho que saber que esse traço é meu. Às vezes o outro não Exato. tem isso, né? Então, às vezes, o que que acontece? Às vezes eu fico cobrando muito a razão do outro, sendo que o funcionamento dele é emoção, né? Então, se eu É, quero ganhar aquela pessoa, mesmo eu sendo razão, eu vou entrar na emoção com ele, né? E assim, é, e o colérico, ele é exibicionista, né? Ele gosta de exibir o que ele tem, as tem, conquistas dele. Então, vamos supor ali que eu seja, né, psicopata e tenho um oral em casa. Então, esse oral, para me ganhar, vai ter que fazer o quê? Reconhecimento, elogio. Ai, nossa, que nem mulher mesmo, né? Nossa, olha a minha mulher que bonita, né? Olha, vou sair com essa mulher que é um monumento, vamos dizer assim, né? Então ela vai gostar de exibição, né? É aquela pessoa que gosta de postar no Instagram, que posta aquelas fotos bonitas assim no Instagram, sabe? Que às vezes tem uma conquista e posta, né? Ah, eu comprei um carro, a pessoa posta mesmo, porque ela colega que ela não tá nem aí que você vai achar bom ou não, ela quer exibir as conquistas dela, né? é, Então ela tem que saber até às vezes até que ponto, né, ela pode ir, né? Então sempre quando eu é. vejo colérico, eu lembro do Kiko do Chaves, né? O Ah, Kiko pegava o pirulito e verdade, ficava ali perto do Chaves, tipo assim, olha, eu tenho e você não tem. Então o colérico, o psicopata, ele é assim, ele é exibicionista. Então ele gosta verdade. ali de se exibir, ele gosta de elogio. Então, assim, você vai conseguir ganhar um pouquinho ele ali através disso.
E o oral você vai conseguir ganhar ele através da emoção, sendo um pouco mais emotivo, mais carinhoso, né? Então, quando eu quero ganhar o outro que não tem a minha personalidade, eu sabendo quem o outro é, né? Eu consigo também lidar melhor com ele. Ele é mais competitivo, né? É, ele é É competitivo. interessante. Legal. Então, e como profissionais, né? Geralmente, esses profissionais eles são empreendedores, né? Porque, assim, como eles não têm medo de arriscar, eles vão empreender. Então, é os que vão abrir um negócio, algo, né, que vai estar à frente disso. E na parte de gerência também são os que geralmente vão estar ali liderando projetos, eles são mais políticos também, né? E além de competidores, né? Bons atletas também. Listei aqui algumas profissões, né? Vendedores, então serão, né, excelentes vendedores. Advogados, juízes, né? Enfim, militares, nem se fala, né? É a característica do perfil militar, né? Mandão, e você manda e você obedece, né? Então, assim, é interessante quando a gente entende, porque cada um, é que nem você falou, às vezes, dentro da empresa, nós vamos encontrar todos os perfis. Só que, quando a gente entende, às vezes ele está num lugar errado, fazendo uma coisa errada, né? Que nem, por exemplo, vamos pegar o exemplo do popular sanguíneo, que gosta de contato com pessoas. Se você pega esse perfil e coloca ele dentro do ambiente fechado do escritório, você mata esse profissional, porque é um lugar de silêncio, de atenção, e ele gosta de ambiente descontraído, alegre, ele gosta de movimento, né? Uhum. Então você mata. O forte colérico é a mesma coisa, de repente você coloca ele num lugar lá que não é a posição dele, né? Ele não vai, às vezes ele vai ser subordinado por um que sabe, né, menos do que ele, e ele sabe liderar, e às vezes você, por picuinha ali, né, acaba não colocando ele, não dá oportunidade de se desenvolver e acaba tendo prejuízo da empresa por não reconhecer, de repente, às vezes, por não reconhecer mesmo que ele é um perfil que poderia ser investido, né? Então, É. é interessante quando nós vemos isso, não é verdade? Porque se você colocar ele num lugar que ele não pode mandar, para ele não Mata o serve. profissional. Ele vai entrar na dor. Aí é onde ele vai começar a incomodar. Verdade. Mas é interessante, né? Bom, nós já estamos caminhando aqui, ó, você viu? Passou rápido aqui a nossa live, estamos caminhando aqui para os finalmente. E para o pessoal que entrou depois, né, nós estamos falando aqui sobre que o seu corpo, né, e a sua personalidade diz sobre você. E hoje nós estamos falando sobre o perfil, né, do psicopata, e estamos fazendo aí um paralelo, né, que é com o temperamento colérico, ou seja, da mesma maneira que eles têm as estruturas ali que pode ser avaliada, né, que pode ser analisada através de um diagnóstico, os temperamentos também é possível de ser identificado. E assim como os traços, né, do perfil de cada um, nós temos também os temperamentos. Então, quando somado a tudo isso, né, nós vemos que as pessoas, elas são únicas, cada um na sua vivência, nas suas experiências, né? Mas nós temos as nossas características, e quando nós entendemos nessas características de pessoas comportamentais, enfim, com várias ferramentas que temos disponíveis aí, nós conseguimos ter sucesso, melhorar nossos relacionamentos. Então, hoje aqui eu e a Aline estamos falando isso nessa série de lives, né? E não perca que nós teremos outras aí, e, né, até finalizar aqui. E então, assim, hoje nós estamos falando sobre esses dois perfis, né, que é o temperamento aqui e o perfil de caráter psicopata, né, que é aquele mais forte, aquele que manda mais, enfim. Então, se você está em casa, começa
a observar, né, as crianças, né, o esposo, a esposa. Se você está dentro de uma empresa ali, no seu trabalho, começa a analisar, porque essas características você vai conseguir observar. É através do exercício da observação que você vai conseguir fazer essa leitura, né? Então, a partir do momento que você tem a primeira pessoa que tem que ter a consciência é você. Se você não identificou, né, pare, reveja a live e depois você vai analisar. Será que eu tenho o perfil oral? Porque todos nós temos os perfis, né? Tanto o esquizoide, enfim, todos os perfis aqui você vai ter. Só que um vai predominar, né? Um é predominante. Assim como os temperamentos. Então, observe você, identifique. A partir do momento que você identificar, você vai começar a observar as outras pessoas. E aí você vai conseguir fazer a leitura, né, Aline? Vai, consegue, porque a partir do momento que eu tenho a consciência, né, de que existem os traços corporais, que existe o perfil comportamental, que aquele perfil daquela pessoa ela pode estar na dor, no recurso, então eu consigo entender melhor o outro, né? Eu consigo me comunicar melhor com ele. Então a gente consegue ponderar e se relacionar melhor, né? Porque às vezes também o que acontece? Você imagine esse colérico, né? Esse psicopata, às vezes, que nem, olha, às vezes é muito mal visto, porque, chegou o mandão, isso aí só sabe mandar. Aí as pessoas falam assim, é grosso, nossa, que pessoa É, grossa. E ele não estúpido, né? entende que ele é grosso, ele não sabe, para ele é normal, né? Então, Verdade. aí coitado, às vezes ele pode se sentir muita rejeição, né? Então, ele já se conhecendo, ele sabendo que ele é assim, então ele entende que é um comportamento que ele tem que vai ajudar ele na vida dele, né? Porque ele tem ali as qualidades dele, mas ele também tem os defeitos, que é a dor. Então, ele precisa aprender a lidar com isso também. Porque se você entra ali no momento que as pessoas, por exemplo, você está numa empresa lá, as pessoas, você vai achar que as pessoas não gostam de você, né? E você também vai Sim. aprender a se relacionar com elas, porque você vai chegar um momento que você vai conseguir ponderar tudo isso. Você vai saber a hora de você mandar e a hora, às vezes, de estar ali no happy hour com as pessoas, de conversar, a hora de brincar um pouquinho, né? Porque Sim. ele não sabe o que é isso. E às vezes ele vai lá conversar com o sanguíneo, né? Com o oral, que fica ali naquela brincadeira e e aquele risadeiro. E o colega tá lá, assim, né? Tipo assim, nossa, nós podíamos estar fazendo algo útil. A gente podia estar fazendo tal coisa. Então ele também precisa entender que ele precisa também ter alguns momentos, né? Que ele pode ficar sem fazer nada, que ele pode ficar sem trocar nada, que ele pode Verdade. conversar, que ele pode brincar, que ele não precisa ser aquela pessoa, né? Com aquela cara fechada o tempo inteiro, né? Com aquela, às vezes, ele pode ali se desmontar um pouco também, para conviver com Sim. outras pessoas, né? E Exatamente. então ele vai conseguir lidar melhor com ele mesmo. Porque às vezes a pessoa ela pode se sentir mal, porque, nossa, eu chego na roda, as pessoas tudo sai. Mas por quê? Porque às vezes ele já chega com a cara feia, aí o povo já fala assim: lá vem o mandão mandar em nós, vamos todo Tá mundo vendo sair, chato, né? né? Ela veio chato, vamos todo mundo sair. Então eu preciso entender que tem hora de mandar, tem hora de conversar, de brincar, de se divertir, tem hora para tudo, né? E que eu não preciso estar cobrando do outro o tempo inteiro, né? Eu não preciso estar mandando o tempo inteiro. Então, eu sabendo disso, eu consigo lidar comigo mesma e me aceitar melhor do jeito que eu sou, né? Me acolher também melhor com as minhas dores. Então, eu acho muito legal essa questão de você saber ali o seu perfil, porque você aprende a lidar melhor com você mesmo. Sim, é isso aí. Aline, a conversa está legal aqui, né? A nossa interação está muito bacana, mas chegou o nosso tempo limite aqui. E o pessoal que entrou depois, nós estamos falando aqui sobre o perfil, né, do psicopata e o temperamento colérico. Se você perdeu a live de hoje, reveja, né? Vamos deixar gravado. E nós falamos de mais dois perfis aí. Entra no perfil lá e veja.
e na próxima semana teremos mais live, né? Hoje nós estamos encerrando aqui, né, esse perfil muito interessante aqui. Se a gente fosse falar sobre ele, ficaria mais um tempo. Mas quero agradecer a participação de todos aqui hoje, que puderam entrar, né? Hoje aqui na região de Maringá, aqui uma noite fria, né? E quero agradecer a Aline aí. E, Aline, dá aí as considerações finais para o nosso encerramento desta live, convidando o pessoal para a próxima. Então, gente, a gente vai encerrar, né? Hoje a nossa terceira live, que a gente falou sobre o perfil psicopata. É muito bom ter um perfil assim por perto, né? Se você saber usar bem as qualidades que ele tem, né? Aprender a lidar com ele. É um perfil muito bom de estar por perto. E assim, a semana que vem a gente vai falar sobre o perfil masoquista. É um perfil muito legal também. Nós vamos falar sobre ele. Ele é o forte, né? Aquela pessoa fortona, né? Então a gente vai falar sobre ele na semana que vem. E se você tem um psicopata por perto aí, né? Cuida dele, cuida dos traços dele, permita que ele seja quem ele é, né? E acolha essa pessoa, esteja sempre perto dela. Então eu espero vocês na semana que vem para a gente falar sobre o traço masoquista. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.